Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas. No nosso bloco de cultura de hoje, vamos falar sobre literatura. E, para isso, convidamos Caroline Defante, essa jovem escritora talentosíssima, que vai falar um pouquinho do lançamento do seu novo livro, Irmandade de Cópora. Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui para a gente falar desse belíssimo livro que você escreveu, Irmandade de Cópora. Obrigada a você por ter me convidado. Como é que começou a sua vontade de escrever? Então, começou quando eu era pequenininha, foi numa brincadeira com um amigo meu, a gente brincou de começar a escrever uma história. E aí eu gostei tanto disso que eu continuei. Até hoje, eu tinha 9 anos quando a gente começou com isso. E eu continuei com aquele livro que a gente tinha começado e foi assim, e estou aqui hoje. Você é graduanda de português, de letras, né? Português e alemão. Isso, é isso, está no 5º período, estudando na Universidade Federal Fluminense, estudando letras. A faculdade de letras foi uma consequência da sua vontade de escrever? Não diria isso, porque antes de fazer letras, eu comecei fazendo engenharia civil. Aí depois da engenharia eu descobri que realmente não era aquilo que eu queria me focar em literatura mesmo, e aí eu mudei para a faculdade de letras. Olha, que interessante. E como que isso aconteceu? Você e seu amigo escrevendo uma historinha, brincando, e você deu continuidade a isso, ele com certeza não deu a continuidade que você deu, e você teve apoio da sua família, como que isso aconteceu? Desde o início. Desde o início, eles adoraram, principalmente a minha mãe, que foi ela que me ensinou a gostar de ler, porque até essa idade, quando eu comecei a escrever, eu não era uma leitora muito assídua como eu sou. 9 anos, né, Carolina? Pois é. Aí, ela, então, até hoje, ela é super fã, ela me dá maior apoio, me dá ideias, às vezes ela critica os livros quando ela lê. Que ótimo. E tanto ela quanto minha irmã e meu pai, eles sempre me apoiaram. Você sempre teve incentivo de casa, de ler bastante? Muito. E você foi gostando cada vez mais. Você tem uma irmã também que te ajuda muito, né? A gente muito. A gente viu na dedicatória do livro. Ela me ajuda muito também. Que bacana. Todos os três. Muito importante, né, Carol, o incentivo da família, o apoio da família, né? Fundamental. Fundamental, né? Irmandade de Cópora. Você escreveu o livro, enviou, né, uma cópia para a editora Arvem, um livro da editora Arvem, que te apoiou desde o início, né, Carol? Como que foi esse contato seu com a editora? Então, eu achei a editora por acidente, né? Eu estava procurando por editoras, eu estava enviando para várias, e aí eu achei a Arvem, eles estavam aceitando originais. Aí eu pensei, por que não? Aí eu enviei para eles, eles responderam super rápido, acho que foi em menos de 2 meses eles me responderam, falaram que tinha sido aceito, e logo em seguida, a gente já começou a fazer o livro. E, assim, levou um tempinho para conseguir fazer, mas eles sempre mantinham contato e a gente se fala até hoje. É uma relação de parceria mesmo. Que bacana, né, Carol? Acho que você foi contemplada, porque a gente ouve tantos jovens escritores falando que tem o livro e não tem apoio, que não tem acesso. Você realmente foi contemplada com essa sorte e deu no que deu, né? Esse excelente livro que a gente está trabalhando aí, está gostando muito de ler. O mercado editorial é difícil. Pois é, o que você está achando do mercado editorial hoje, no modelo de hoje? Pois é, quando eu comecei, antes da Arvem, eu tinha uma visão completamente diferente do mercado editorial, completamente diferente. Eu achava que as editoras eram como o vilão da história, né? Eles estavam lá para julgar o que a gente escrevia. Na verdade, tem muito mais por trás disso, tem todo um processo de análise da história, por que esse livro pode ser publicado, quem leria. Então, abriu bastante os meus olhos. Foi uma experiência muito boa, mas o mercado está muito difícil. Esse questionamento da editora, qual o seu público, né? O que você espera do seu leitor, isso tudo você precisou fazer um contato mais
formal com eles. Isso aconteceu Sim, mesmo, é de sim, verdade. de verdade. Eles perguntam, eles querem saber para quem que você escreve. Isso No caso da Arvin, foi logo no formulário, antes de eu enviar o livro. Eles já perguntavam tudo. Que público você espera que vai ler o seu livro? Qual a faixa etária? Eles perguntam muito de que idade a que idade. E você está muito feliz com a sua editora, né? Ah, eu tô. Eles são ótimos. Então, Adoro a Arvin. e a gente mais na frente vai falar dos projetos futuros, né? Você se diverte quando escreve? Ah, muito. O tempo todo. E como é que é a sua rotina? Porque você provavelmente tem uma rotina para escrever um livro, uma trilogia, né? Agora também a gente está falando uma trilogia. Você tem uma rotina? No início eu era meio jogada, né? Ah, vou escrever hoje. Escreva quando tem vontade. Aí depois eu já comecei a pensar, não pode ser assim. Se eu quero fazer uma coisa mais séria, tem que ter um tempo certo. Uhum. Então todo dia eu tenho que escrever pelo menos 1 ou 2 horas, no mínimo. E todo dia, porque é uma... Isso é um compromisso que você assumiu consigo mesmo. E você escrever é uma coisa que exige prática. Se você parar de escrever, você vai desaprender a fazer isso. Então, é o que eu faço comigo mesma. Tem que, todo dia, pelo menos 1 hora, dedicada exclusivamente ao livro no qual eu estou trabalhando. Que interessante. E você acha que um bom leitor é um bom escritor? Não necessariamente não. Eu perguntei e eu respondi. Não necessariamente não. E você lê muito? Ah, muito. E isso te ajuda muito a escrever? Nossa, com muita certeza, coisa. Né? A gente pergunta... Eu acho que todo leitor pode ser um escritor. Mas nem sempre isso acontece. Mas, obrigatoriamente, todo escritor tem que ser leitor. Entendi. Obrigatoriamente. Perfeito. Eu não conheço ninguém que não seja. Perfeito. Não consigo A gente imaginar. tem um vídeo que foi produzido pela editora Arvin, que foi do pré-lançamento, né, Carol? Foi. Um vídeo muito interessante. A gente vai passar para o nosso telespectador, para o nosso internauta ver. Enquanto isso, você vai me dizer qual é a melhor coisa em escrever. Tem várias coisas, né, no processo de escrita em si, porque o processo de escrita é uma coisa um pouco angustiante, né? Você tentar achar as palavras certas para poder passar aquela mensagem para o leitor, mas sabendo que você nunca vai conseguir, porque ninguém entende uma mensagem da mesma forma que você. Então, essa angustiazinha, ela é um pouco gostosa de sentir. E também essa de criar mundos novos, você fazer regras no início do livro, como eu fiz, mas depois você ficar sujeito a essas mesmas regras. Eu adoro essa sensação. Isso é muito bom. Adrenalina gostosa. É, né? muito bom. Vamos ver o vídeo produzido pela editora Arvin, que fala sobre a Irmandade de Copra, né, Carol? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Carol, o que é a Irmandade de Copra? Você está falando do livro? Do livro. Ah, bom. Foi, né? Está sendo, vai ser um projeto que está me iniciando, né? Que antes do Irmandade tiveram outros livros. Eu costumo dizer que foram meu estágio na arte da escrita. O Irmandade é o resultado disso. Produto final. Isso. Uhum. Então, é a menina dos meus olhos. Então, vamos falar dos personagens. São muitos. A musa, né? A musa, ela tem um destaque especial no livro. A musa tem... Então, o que a Irmandade, dentro do livro, veio fazer na Terra? Qual é a história do livro? Então... Um resumo bem rápido para a gente... Então, é uma história que se passa no futuro, né? Quando a Terra já está destruída
E os seres humanos tiveram que fugir, ficar em colônias extraterrestres, como a Lua e Marte. E depois de um tempo eles começam a perceber que eles não podem ficar nessa situação, então eles têm que voltar. Só que a Terra foi reabitada por uma espécie alienígena que está curando o planeta e mudando tudo. Então começa essa disputa entre essas duas espécies, porque o homem quer voltar, mas esses alienígenas não querem sair. E é para isso que nasce a Irmandade de Copper, porque eles são os guerreiros humanos que vão lutar contra essa espécie alienígena. Nossa. Eu vi Eu tento mostrar os dois lados. Dentro da sinopse, eu li no blog, né? Você também escreve no blog, um comentário. O livro é intrigante, são muitos mistérios para revelar. Agora é só ler o próximo para saber o que vai acontecer. As pessoas curiosas com o resultado final, que, como é uma trilogia, né, ela tem uma sequência. Né? O que você respondeu para esse leitor aqui? Que ele querendo saber o que vai acontecer no final. Né? Eu falei que aguarde surpresas, porque vai ter muitas. Vão ter muitas surpresas, né? Muitas. Então, fala dos personagens para mim. Você que criou eles, os personagens são todos alienígenas. Você se identifica com algum deles? Me identifico. Tem os alienígenas e tem os irmãos, que são os seres humanos. Né? Os copranos são os alienígenas. E tem os irmãos que são humanos geneticamente modificados. Eu me identifico com um dos alienígenas. Me identifico, não, né? Gostaria de me identificar com um dos alienígenas. Se você fosse um personagem do seu livro, qual você seria? Eu acho que eu seria o Chase, que é o líder da Irmandade. O líder da Irmandade. Ou pelo menos eu gostaria de ser como ele. A Terra passa por um processo de transformação, né? Um processo brusco de transformação. Isso, detalha pra gente, para o telespectador saber o que fala seu livro. Ela é reconstruída, eles tentam recriar o planeta do jeito que ele era antes, mas é claro que isso não é possível. Então, vai ter algumas mudanças na fauna, na flora, vai ter no relevo em si, vai ter destroços daquela civilização anterior, da humana. E eles vão ser um pouco influenciados por isso. Tem uma cena no livro que mostra essa influência deles. Existem personagens híbridos, que é humano com o coprano? Não, né? Não, eles não têm esse contato. Humano é humano. Isso. Quanto tempo você levou para escrever o Irmandade de Copper? Eu comecei com 18 e terminei com 20. 2 anos. 2 anos. 2 anos para escrever o livro. E a trilogia já vem para frente? Você vai escrever outros livros sobre esse tema? Não pretendo, não. Eu né? acho que já terminou já mesmo. Já tem algum livro no forno para a próxima? Tem um que já está terminado, está só esperando o tempo dele ser lançado, que é As Sentinelas. Eu terminei de escrever recentemente. Nossa, então já tem um próximo livro. Essa talentosa escritora, Caroline Defante, vocês vão ouvir muito falar na Caroline Defante. Incrível o trabalho dela. E como que foi o processo de criação desse livro, do Irmandade? Então, né, a ideia surgiu do nada. Na verdade, eu me baseei não, né? Eu fui inspirada muito pelo filme, que não tem nada a ver, a história não tem nada a ver com o filme 300. Os 300 de Esparta, que vão lutar. Então, eu gostei dessa ideia deles de lutar pelo lar deles. Eu queria mostrar isso para o leitor também de uma maneira diferente, com uma visão diferente. E foi desse jeito que eu... O livro 300 que inspirou você a escrever o Irmandade. O filme, né, 300. Eu adoro esse filme. Que bacana. Você tem algum livro de autor nacional que você acompanha, que você gosta, que você indicaria para o nosso telespectador? Tem. O meu preferido já é um pouco antigo, ele. É a série Os Caras, do Pedro Bandeira. Eu adoro essa série. Recomendo para qualquer qualquer idade, qualquer momento. É uma série? É uma série. Tá aí a indicação de Caroline Defante, né? Carol, você vai lançar esse livro agora no sábado, dia 17 de outubro, às 15 horas, na livraria Gutenberg, em Caraína Moreira César, né? Você está tendo todo o apoio da editora Arvin, né? Que eles vêm até para participar do evento com você. Convida os telespectadores para estarem lá, para compartilharem. Você fez, olha que graça. Quem for vai ganhar, quem for adquirir o livro vai ganhar um monte de brindes. Sem brinde não vai sair. Do livro. Tem camisa, a camiseta. Olha que cuidado com o leitor que essa escritora tem, tá vendo? Que graça, né? Essa aqui apoio. É a G, gente.
Tem sacolinha também, bolsinha. Sacolinha. Isso aqui é um quebra-cabeça de quantas peças? 120. 120 peças. Já tentei montar algumas vezes. Quem for lá na livraria Gutenberg, né, Carol, para te conhecer, para comprar o livro vai estar sendo vendido a quanto? Eu imagino que em torno de uns 30 e poucos, 40, por aí. E quem quiser comprar o livro, ele está sendo vendido no site da Arvem, né? No site da Arvem, no site da Livraria Cultura e em breve na Gutenberg. E em breve na Livraria Gutenberg, a partir da semana que vem, a partir do dia 17 de outubro, né? Carol, você daria algum conselho para uma pessoa que está começando a escrever, que gosta de escrever também? O que você falaria para uma pessoa que chegasse para você? O que eu faço para escrever um livro? Cara, não perca a fé. Vai, se você quer fazer isso, mergulha de cabeça e vai, metendo a cara tentando. Não tem como você aprender a escrever com uma teoria, você tem que fazer. O que você fizer no início, provavelmente você, depois que você lê, depois que passar um tempo e você voltar a ler, você não vai achar tão bom. Mas o processo é assim mesmo. Você vai evoluindo e a tendência é você ficar cada vez melhor. Então, o meu conselho é, tenta. A evolução, você quer, tenta. A evolução que você fala, é a maturidade da escrita, né? Da pessoa, cada vez que ela escrever mais, ela vai se sentindo mais forte, mais capaz de escrever, não é isso? Eu percebi essa diferença desse novo As Sentinelas e o Irmandade de Copa. Isso aconteceu com você? Eu acho que vai acontecer sempre. E quando você percebeu isso, o que você falou para você mesmo? Tipo assim, poxa, eu estou no caminho certo, é isso? Estou melhorando, é isso que eu quero. Fiquei muito, muito satisfeita. Que bacana, Carol. Esse trabalho de crescimento dentro da literatura é bacana. E você tem isso na faculdade? Você percebe que a faculdade te ajuda, né? Ajuda muito, às vezes com influências. Você aprende às vezes na teoria mesmo, você aprende teorias que você percebe, poxa, então é por isso que é assim na vida real. É por isso que acontece assim no mercado editorial, quando você vai para uma área mais técnica. Ajuda bastante. Ajuda. Que bom. Mas não é impossível que quem não faça letras não escreva um livro. Com certeza. A gente já conversou com meninas aqui, autores, que também não são profissionais na área de literatura e que escrevem muito bem também. Inclusive escrevem em outras plataformas. A gente estava conversando sobre isso aqui antes, né? Pessoas que escrevem em outras plataformas, um outro modelo, um outro formato de literatura também. Não é o seu caso, né, Carol? Eu tentei uma vez escrever no Wattpad, mas não é para mim. O Wattpad é como se fosse uma novela, né, que você escreve toda semana. É um aplicativo que você vai botando o seu texto ali. Aí as pessoas vão acessando e você vê quantas pessoas acessam, o que elas acham. Interage com o leitor também, né? Isso. Você escreve mesmo livro, né? Você escreve em blog também? Você participa de algum blog? Eu sou resenhista do site literário Vai Lendo. Vai Lendo. Sim, eu faço as resenhas de literatura fantástica. Esse é o meu foco. E também agora, recentemente, comecei com o Livros e Cia. O Era Uma Vez Livros e Cia. Mas esse eu estou no comecinho ainda. Também é um blog? É um blog. E tem muito seguidor? Tem muita gente que participa? Como é que é esse mercado? O site literário, ele, assim, você não consegue perceber tão bem, pelo menos não quem não está controlando a página, porque eu só mando as minhas resenhas, você não consegue ter um controle tão grande de quem está vendo, da pessoa comentando, só se ela vier diretamente com você, falar com você. Já no blog, ele é uma coisinha mais chegada. Você sabe quantas pessoas estão ali, elas deixam comentários embaixo da resenha. Entendi. É uma coisa menor. Normalmente os sites literários são maiores, eles englobam mais assuntos, mas o blog tem essa proximidade. Entendi. Carol, como que foi feito o seu contato para legalizar? Como que é feito para você legalizar um livro hoje em dia para um escritor também, um jovem escritor que também não teve acesso, está procurando como você procurou e achou a Arvem? Como que é feito esse processo de legalização de um livro? É um importante processo, sempre, porque tem autores que não legalizam, não registram o livro no nome deles e mandam direto para a editora. Eu acho isso um pouco perigoso. Mas é só você entrar no site da Biblioteca Nacional. Aí eles te dão todo o suporte, falam tudo que você tem que fazer,
você pode mandar pelo correio, que é mais rápido, mais fácil. E, assim, na parte da editora, eles que fazem tudo. Entendi. Mas eu acho importante o autor ter o seu próprio registro. Entendi. Você primeiro legaliza o seu livro. Você protege a sua na obra. Biblioteca. Você, é um método de proteção. Pronto, E é um processo muito tranquilo. Aí você, é fácil. Você legaliza o seu livro, aí depois sim que você manda o original para a editora, não é isso? Foi o caminho que você fez, né? Foi o caminho que você fez. As próprias editoras aconselham isso também. Entendi. Que aí você conseguiu legalizar e está tudo certinho, direitinho. Isso. Aí tem um contrato que você assina com a editora? Sim, tem um contrato de direitos autorais editoriais, que os direitos editoriais passam a ser da editora, mas os direitos autorais continuam sendo seus. Você ainda é o dono do livro. Só que quem pode publicar é a editora. Entendi. Sem ser você, óbvio. Agora, uma curiosidade. Você esteve agora na Bienal, né? Acabou de terminar como toda escritora. Esteve lá. Quantos livros você comprou e o que você achou de novidade na Bienal? Esse ano eu achei um pouco mais fraco. Eu acho que não tinha... Porque nas últimas bienais que eu fui, tinha sempre muitos grandes lançamentos. Então, eu ficava borbulhando de livros novos. Essa Bienal eu achei... soube que você vai para a Bienal de mala, né? Eu vou de mala, de rodinha. Normalmente eu encho a mala. Mas esse ano foi um pouquinho mais fraco. Eu comprei uns 10, 12 livros também, um número bom. A expectativa foi maior do que o resultado. Mas eu esperava mais. Mas não foi culpa do evento. Foi com certeza. Mas sempre é um evento muito bom, né? Para vocês, escritores, fazem contatos, fazem muito contatos lá na... É uma oportunidade de você chegar perto da editora. Às vezes os autores vão lá, os eventos são muito bons. Você pode estar pertinho do autor que você gosta, às vezes autores estrangeiros. É uma oportunidade muito boa. Eu gostei, eu curti muito. Que bom, que bom. Apesar da expectativa, mas a Bienal de 2 em 2 anos, a gente fica na expectativa de ser um evento grande. É um evento grande. De atender as nossas expectativas, né? Mas a Bienal é sempre a Bienal, né, Carol? É sempre maravilhosa. Já estou ansiosa pela próxima. E como que está o mercado editorial brasileiro agora, rapidamente, para a gente... Bom, é porque tem aquela história de que o mercado editorial brasileiro não dá chance aos autores nacionais. É um pouco verdade. É um pouco verdade porque o mercado editorial brasileiro, você não... Como a gente está no nosso próprio país, você não teve aquela peneira que passou, como você vê com os livros estrangeiros que vêm para cá. Porque, normalmente, esses livros estrangeiros, eles são comprados de outras editoras. Então, elas já analisaram ele. Entendi. É muito mais fácil você conseguir fazer sucesso com um livro que já fez o sucesso lá fora, do que pegar um autor cru aqui dentro. Entendi. E é por isso que tem essa birra entre autores nacionais e grandes editoras. Por isso que muitos preferem editoras menores. Normalmente elas aceitam mais fácil os autores nacionais. E você tem visto o resultado, né? O resultado de muitos jovens escritores fazendo vendendo muito livro, com muito acesso. Acho que a internet ajudou muito também, né, E muita coisa boa que antes eu não conhecia. Você tem acesso a autores que antes você... Nossa, esse cara é muito bom, por que eu não conhecia ele? Porque é um mercado muito grande. Entendi. É difícil você conseguir ingressar nele e vencer. Entendi. E você está vencendo, Carol. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Vamos fazer de novo o convite a todos. Dia 17 de outubro, na Livraria Gutenberg, na Rua Moreira César, em Caraí. Dia 17, às 15 horas. A partir das 15. A partir das 15 horas, a Carol vai estar lá com um monte de brinde para quem quiser conhecer a Carol, bater um papo com ela, conversar um pouquinho sobre a Irmandade de Copra, né, Carol? Com certeza. Vai estar lá. Sobre livros, sobre tudo, sobre gente. Livros, sobre Vou tudo. estar lá esperando vocês. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você. O espaço está aberto para você. Quando você for lançar Sentinelas, com certeza você vai voltar aqui para a gente bater um papo. Vai ser um prazer. Encerramos o nosso bloco de cultura do Grupo Mônaco Cultura e Saúde, agradecendo a Caroline Defante. Muito sucesso, Caroline, tudo de bom. Obrigada. Obrigada. A disciplina de odontopediatria oferece aos estudantes de graduação em odontologia da UF um contato direto com os pacientes.
foi em torno de 1993, quando nós fizemos uma reestruturação na disciplina e dentro dessa reestruturação nós fizemos uma clínica de promoção, criamos uma clínica de promoção de saúde e criamos uma outra clínica onde nós temos todo o tratamento restaurador. Os alunos são orientados por professores com vasta experiência profissional. Esse projeto ele tem um objetivo bem amplo, que é primeiro inserir a família, tá, na atividade de cuidar da criança em todos os sentidos. Logicamente, por se tratar de odontopediatria, nós temos um enfoque maior na saúde bucal, mas o importante é que a família tenha essa consciência de não só a necessidade, mas que ela tem que participar, que a criança sozinha ela não é capaz de fazer certas atividades, a escovação, uso de fio dental e principalmente a escolha de alimentos, né, que a família tem que fazer esse gerenciamento. Assim, de uma forma lúdica e com a participação dos pais, as crianças recebem dicas sobre como se alimentar melhor e também aprendem hábitos de higiene importantes para evitar os problemas mais comuns. A cárie dentária, ela ainda é mundialmente, tá, a doença que mais afeta as crianças, né, e que ela não precisa acontecer. É uma doença que ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida a partir do momento que a criança sente dor, que a criança às vezes tem, né, a sua estética comprometida, muitas vezes levando à perda do dente e gerando um outro problema que também é muito frequente, que é a maloclusão, né? Qualquer criança pode ser atendida nestas instalações e a relação médico-paciente é valorizada por ambas as partes. Quando eu me relaciono com o paciente, eu consigo aprender tanto com ele, tanto com os professores que têm aqui, tanto comigo. Porque cada vez que eu atendo um paciente diferente, eu vejo que cada um possui uma individualidade. Então, cada vez eu aprendo um pouco mais, além do que é ensinado aos professores. É uma questão assim, muito pessoal, assim, que eu gosto de trabalhar com o ser humano. Então, isso é bem importante, que aqui a gente não aprende assim, só a curar. A gente aprende a ver todo o lado social, todo o lado maternal também. A gente fica com carinho da criança, abraça, tira foto e, assim, pra gente é muito bom. Acho aqui bom para tratar a criança, de tanto que eu falei para minha filha trazer meus netos para tratar aqui também. Eu tenho 3, Sofia veio com 3 anos para cá, tá com 5 anos. Ninguém pode achar ruim, né? É uma coisa gratuita, todo mundo tem que aproveitar, né? Tratar dos seus dentes, dos seus filhos, porque aqui é mil maravilhas. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje eu estou com 2 moças lindas ao meu lado. Que coisa maravilhosa. A Ludmila Pereira Barbosa dos Santos e a Natália de Paula Nave. Acertei? Ai, que coisa boa. E vamos falar hoje sobre alguns probleminhas respiratórios que acometem as crianças, né? Então, vamos começar por quem? Ai, meu Deus! Vamos começar pela Ludmila. A gente está juntas, né? Vamos começar pela Ludmila. Claro. Ludmila, me diga uma coisa. Vocês participaram do Congresso Europeu sobre Doenças Respiratórias em Amsterdã? Isso, foi um congresso que foi realizado agora, dia 26 de setembro, sobre doenças respiratórias, né? Nós submetemos nossos trabalhos e foram aprovados para apresentação temática de pôster oral, né? Que beleza, né? E a gente estava conversando ali antes de entrar e vocês me disseram que o Hospital Antônio Pedro é referência nesse tipo de temática que vocês levaram. Isso, ele é referência no serviço de endoscopia respiratória, né? Na infância, né? Então, na área que a gente abrange aqui, que é a região metropolitana 2, é a área de referência.
Então, a gente recebe muitas crianças com indicação de realização de exames endoscópicos respiratórios. E os trabalhos que você levou foi sobre... Então, na verdade, eu apresentei o trabalho sobre estridor e a Natália sobre bronquiolite obliterante. Mas a Natália vai falar, eu chego lá, eu chego lá. Com certeza. Então, vamos agora conversar com a Natália. Natália, ela falou sobre estridor, que a gente ainda vai dizer aqui para o nosso telespectador o que significa. Né? E você levou um trabalho sobre... Bronquiolite obliterante, pós-infecciosa. Né? Bronquiolite obliterante, o que mostra para a gente que deve ser um tipo de bronquiolite mais grave. Isso, e rara. Tá, então vou voltar... para a Ludmila. Ai, meu Deus, não posso confundir. Natália e Ludmila. Vou voltar para a Ludmila. Ludmila, então, como é que foi a apresentação do trabalho? Né? Houve uma boa troca, uma boa interatividade? Como é que foi para você? A experiência foi boa? Foi excelente. Nós apresentávamos um pôster e tinha uma sessão, justamente o nome da sessão é sessão temática. Então, no meu caso, foi um tema de broncoscopia na infância. Então, vários trabalhos relacionados com broncoscopia, que é esse exame que a gente falou, que o Hospital Antônio Pedro é referência na criança. E tiveram os avaliadores junto com os demais participantes, os demais apresentadores dos temas. E foi como uma conversa, assim. Eu me senti bem à vontade, assim, porque a gente quebrou a barreira de ter que apresentar em outra língua, né? A gente teve que apresentar em inglês, então... Para a gente foi uma coisa muito nova, né? Uma experiência assim, muito edificante. E nesse caso a gente teve uma boa resposta. Os avaliadores foram pessoas que acrescentaram a gente. Assim, quando nós mostramos nossos resultados, ele acrescentou bastante coisa. Então vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador a respeito da definição do que seria, né, essa terminologia. Estridor quer dizer o quê? Então, estridor não é uma doença, ele é um sintoma, né? E que sintoma é esse? É um ruído respiratório que é muito comum, quer dizer, que é uma condição rara, mas mais comum em crianças recém-nascidas até 1, 2 meses de idade. Ele vai se apresentar nos primeiros dias de vida da criança ou quando ele tem a primeira infecção respiratória, e em torno de 1, 2 meses de idade, que pode ser esse momento. Então, esse é um ruído que ele é causado por uma obstrução da via aérea. E sendo que a principal causa dela já é uma condição que a criança nasce, em que as cartilagens que protegem a via aérea, elas não estão enrijecidas como deveriam estar. Então, há uma queda dessa cartilagem, obstruindo parcialmente essa via aérea, e o fluxo do ar passando ali gera esse ruído, que é um ruído fino. E essa cartilagem, anatomicamente, fica na área nasal, fica na laringe, né? A principal causa, né, nesse caso, que a gente denomina laringomalácia, é o nome dessa situação, que é assim, próximo ali às cordas vocais. E uma das cartilagens é a epiglote. Então, ela fica ali, passa o ar. Mas como ela não está enrijecida, ela cai, obstruindo um pouco, parcialmente, essa passagem do ar. Quando você fala de não enrijecimento, você está dizendo o quê? De uma certa flacidez ali nesse local? Exatamente. E aí, quando o ar entra, ao invés de ela permanecer enrijecida, ela cai juntamente com o ar, entrando ali na corda vocal. E aí obstrui parcialmente aquele canal que o ar deveria passar, vai passar uma parte menor, né? Fazendo esse barulho de turbulência. E existem outras causas também? Sim, existem outras causas. Existiria a estenose subglótica, no nosso caso, nos nossos resultados, e existem outras coisas também, como até a aspiração de corpos estranhos, né? Então, tem diversas outras causas, paralisia de cordas vocais, mas a principal, assim, o que foi de acordo com nossos resultados com a literatura, é essa condição de malformação que a criança já nasce com da laringomalácia. E essa abordagem de tratamento para esse tipo de patologia, quer dizer, como é que ela é feita? Como o estridor é um sintoma, a gente não trata o estridor, a gente trata o que causa o estridor. A causa. Exatamente. Então, a gente precisa desse exame, que é a broncoscopia, como a gente falou, para a gente tentar definir qual é a causa desse estridor. Quer dizer, você precisaria para esse diagnóstico, sem sombra de dúvida, da broncoscopia? Sim, porque... Clinicamente só não dá para... A clínica te dá, assim, a criança tem estridor, mas só pela clínica a gente não tem como
dar a causa desse estridor. Tanto que muitos médicos cometem o erro de já dar o diagnóstico. Ah, essa criança tem estridor, então essa criança tem alguma anomalia. Você não pode afirmar, só depois que você faz a broncoscopia que você pode dar a causa desse sintoma. Tá, e me diga uma coisa, Ludmila, e me parece, a gente estava conversando, né, e me parece que ficou assim claro para mim, não sei se é isso mesmo que eu entendi, mas me parece que há uma dificuldade nos pediatras em relação a esse tipo de diagnóstico. Nesse caso, o pediatra, como é uma condição rara, ele não está acostumado com esse tipo de ruído, com essa queixa da mãe. Pode se Ele confundir. Pode ser confundido com outra problemática respiratória? Pode, com certeza. Mas, assim, no caso do estridor, o próprio pediatra ele vai buscar o pneumologista pediátrico para auxiliar no diagnóstico. O especialista para poder... Exatamente. Porque muitos conhecem e sabem da importância da indicação do exame, da broncoscopia. Então, automaticamente, você vai procurar um pneumologista pediátrico para fazer esse procedimento. E nesse tipo de tratamento, chega-se a precisar de cirurgia? Então, no caso da laringomalácia, 99% dos casos, eles são autolimitados. O que é isso? Ele vai resolver sozinho com o tempo. Essa criança vai precisar ser acompanhada, né, com mais rigorosidade. A gente vai fazer de 4 meses, mais ou menos, a gente repete esse exame para ver como é que ele está ouvindo. Repete o que? A broncoscopia? Isso, o exame para ver como é que está. E resolvendo, a criança vai ser acompanhada normalmente. Agora, assim, 1% dos casos eles podem não ser resolvidos e necessitar de cirurgia. E essa cirurgia, então, seria feita na laringe? Isso, para correção dessa cartilagem. Mas isso é muito raro, assim. Já é uma doença rara. E dentro dessa rara, 1% que evolui para cirurgia. Né? E essa cirurgia, quando é feita, a criança se recupera bem? Os relatos que eu conheço que sim, que elas ficam bem, né, a partir da cirurgia. Tá, então é uma doença de difícil diagnóstico, mas que tem uma evolução normalmente, às vezes até sem precisar de cirurgia, com o próprio desenvolvimento da criança, ela às vezes consegue superar. Exatamente. Desde que tenha um acompanhamento médico de acordo. Exatamente. Utilizado algum tipo de medicação nessa terapêutica ou o próprio desenvolvimento da criança em termos de anatomia e de funções aí? Vale ressaltar a importância do aleitamento materno nessas crianças, né? Sei. Porque o aleitamento materno, ele vai te dar as imunoglobulinas para o sistema imune da criança. As características do leite, né? A criança que amamenta corretamente, ela vai ter aquele leite que vai ter, o final vai ser aquela gordura, aquilo ali tudo vai ajudar o enrijecimento dessa cartilagem. Isso é importante salientar, mas não existe um medicamento algo específico que necessite ser realizado. Tá, então vou passar um pouquinho agora aqui para a Natália, porque senão a gente vai deixar a Natália muito quietinha. Vamos mexer com ela um pouquinho. Natália, então fala para a gente sobre a bronquiolite obliterante, porque a gente já falou aqui há pouco tempo sobre bronquiolite, né? Mas não sobre a bronquiolite obliterante, que é uma forma mais grave, né? Mais aguda, né? É uma forma mais grave, né? É raro, mais ou menos 1%, né? O que tem descrito na literatura. Pode evoluir para bronquiolite obliterante, né? Que é uma forma grave, né? Geralmente é pós-infecciosa, geralmente por vírus, né? Como o adenovírus, o vírus sincicial respiratório, que também são as principais causas da bronquiolite, né? Então é uma forma grave. E a gente fez um estudo sobre os casos que a gente tem no Antônio Pedro, né? Atualmente são 18, mas no momento que a gente até o trabalho, a gente tinha no nosso banco de dados 12 crianças, então a gente fez um estudo nessas 12 crianças. E principalmente a gente viu, né, quais eram os principais sintomas dessas crianças, né? Todas elas tinham sibilo, né? Tinham tosse, tinham desconforto respiratório. Tinham outros também, né, outros sintomas, mas os principais são esses, né, tosse. Como é que a mãe do bebê pode reconhecer essa coisa do sibilo? Elas ferem como chiado no peito, ou você sente um chiado no peito. É aquela coisa mais ou menos parecida com a bronquite asmática? Fica aquele que eles chamam de gatinho. Isso, gatinho. Isso. Né? Que fica aquele barulhinho. Isso. Quer dizer, seria isso. Não precisaria a mãe ter que encostar o ouvido nas costas do bebê, mas ele já
já se evidenciaria sem precisar, por exemplo, da ausculta mesmo? Não, casos que precisam de ausculta, né? Tem casos mais exacerbados que você já... Porque às vezes é muito baixinho, né? Só com estetoscópio, só com ausculta, né? Isso. Mas a criança geralmente apresenta outra clínica, né, que faz a mãe recorrer, por exemplo, à emergência, né, como a dispneia, né, a tosse, aquele quadro que não melhora. E isso que chama atenção também na bronquiolite obliterante é que depois da infecção, pelo menos umas 4 semanas, a criança ainda mantém o diagnóstico, mantém os sintomas, né? E isso chama atenção também na clínica. A respiração curtinha, né? A respiração curta, os sibilos, a tosse que não melhoram. Como a bronquiolite, que é autolimitada, né, com o tempo melhora, e essas crianças geralmente têm um curso mais arrastado, o que confunde com outras doenças também, como essas 12 crianças vieram para o nosso serviço com outro diagnóstico, como asma grave, broncoespasmo grave, atelectasia mantida, e na verdade era bronquiolite obliterante. E vocês conseguem fazer esse diagnóstico abrindo mão da broncoscopia? Não, né? Tem que necessariamente fazer a broncoscopia para ter esse diagnóstico? Não. Ele é clínico e a gente também pode... o estudo foi justamente sobre isso. A gente usou a cintilografia para ajudar a detectar, né, pelo menos, onde tinha sequela pulmonar, para evitar a tomografia, que também é uma outra forma, né, de você ver o comprometimento, né, da árvore brônquica, mas a gente quis ver justamente isso, que a cintilografia também é um exame que auxilia no diagnóstico e consegue mensurar as sequelas, né, pulmonares que aquele paciente tem, e não a tomografia, né, que na criança é importante porque tem muita radiação, né, então é importante a gente evitar esse exame de imagem, né. A cintilografia teria menos efeito colateral em termos de radiação. De radiação, né, não tem, no caso. E como é que seria feita a abordagem, quer dizer, esse tratamento da bronquiolite obliterante? Porque ela é um caso agudo, né? Ela é um caso agudo, né, e como é grave, geralmente essas crianças ficam internadas, né, em unidade de terapia intensiva, né, por exemplo, as 12 crianças, elas vieram, né, tiveram esse relato de internação em unidades fechadas, né, de terapia intensiva pediátrica, 50%, né, metade delas chegaram a precisar da ventilação mecânica, de respirador, e a outra metade do oxigênio, né, então todas precisaram de oxigênio, metade, né, pelo respirador, né, e 50% só pela macronebulização, né, então tem um curso grave, né, pode ser fatal, e esse é geralmente o quadro agudo da criança, né? E depois a gente consegue, né, sair daquele quadro agudo, a gente faz corticóide inalatório e vai acompanhando a melhora, né? Vai acompanhando esse paciente no ambulatório. Mas normalmente esse paciente que faz esse tipo de bronquiolite, quer dizer, mesmo que ele saia desse quadro relativamente bem, vamos dizer assim, ele fica com sequelas pode área respiratória. Isso, pode ter sequelas sim na árvore brônquica, né, quer dizer, essa respiração provavelmente ela nunca volta ao normal. Né, uma criança que a gente vai, mas ela deixa um déficit respiratório. Pode deixar sim. E esse tratamento evolui obrigatoriamente, vamos dizer assim, depois das medicações, por exemplo, da fase aguda e depois do uso de corticoide, tal e coisa, esse tratamento, ele passa a ser fisioterapêutico, quer dizer, tem que ter um acompanhamento de fisioterapia respiratória, como é que... Na literatura não existe vamos dizer assim, uma obrigatoriedade, né? Existem relatos de crianças que saíram bem sem a fisioterapia, mas se aquele paciente tem recurso, né? Acho que é um benefício, sim, para a criança. Teria então também vamos dizer assim, esse coadjuvante de tratamento, no sentido de poder, então, a pessoa utilizar também desse recurso para tentar diminuir as sequelas aí, tentar melhorar essa performance respiratória, né? Com certeza. E, bom, então a dificuldade maior seria fazer esse diagnóstico. Esse é o mais complicado, nem todos os pediatras, né, conhecem essa etiologia, né, conhecem essa doença, e é muito raro, né, então é um diagnóstico difícil e, como eu disse, né, todas as crianças vieram com outros diagnósticos. E ela é sempre provocada por vírus? Sim, em sua maioria sim, né, o adenovírus e o vírus sincicial respiratório principalmente, é a etiologia viral. O que é de mais difícil de ser tratado, né? Sim. Né? Parece, né? Eu sou leiga nessa porque questão. Os antivirais são controversos, né? Não tem nada na literatura que aquela criança vai ter algum benefício usando um antiviral, né?
Que é ao contrário das infecções bacterianas, que você já, parte da premissa, você vai fazer antibiótico e tudo. É claro que no início, né, imagina uma criança grávida desse jeito, que precisa chega, né, ir para uma unidade de terapia intensiva, se confunde, né, com outras causas e com certeza essas crianças fizeram antibiótico em algum momento da doença, né? Não é, chega um ponto que é difícil, né, você apostar, né, mais num paciente grave que seja só viral. Mas a bronquiolite não precisa de antibiótico, né? É uma etiologia viral, né? Não precisa do antibiótico. O negócio é torcer para as crianças reagirem bem e terem condições imunológicas de combaterem o vírus, né? Porque me parece que esse tratamento é mais sintomático, já que é uma virose, né? Quer dizer que... Né? Não, e é importante mesmo que você falou que ninguém sabe por que essas crianças evoluem para bronquite obliterante, né? Existem alguns autores que falam justamente o estado imunológico do paciente, a virulência do vírus, né? Então, assim, se aquele vírus é, vamos dizer assim, é mais forte, né? Ou não. Existem alguns fatores que alguns autores acham que estejam envolvidos, mas ninguém sabe realmente por que essas crianças evoluem para uma forma tão grave assim, né? Esses 1%, né? Das crianças com bronquiolite. E a gente estava falando também sobre a questão de climas, né? Climas frios. A incidência desse tipo de bronquiolite em climas frios é maior? Porque você também tem uma maior incidência de bronquiolite viral, né? Então você tem mais chance também de mais crianças evoluírem para bronquiolite obliterante. Né? E que percentual de crianças evoluiria para esse tipo mais grave de bronquiolite? 1% das crianças. Ainda bem que é pequeno, né? Porque é terrível, né? Nossa, mãe. E como é que as mães acompanham isso nas suas crianças? Porque é uma dificuldade grande, né? As mães acompanham essas crianças no CTI, ficam com elas. No CTI, né, por lei, né, essas mães têm direito, né, a acompanhar os filhos, né? Então elas geralmente ficam nessa internação e vão com elas, né, no ambulatório, né? Elas são mais propensas a ter outros tipos mais recorrentes, né, infecções virais. Então são mães que volta e meia estão voltando com seus filhos na emergência porque entram em crise, né? Pega um resfriado e isso piora, né, o quadro pulmonar dele, né, porque ele já tem, né, aquilo que a gente conversou antes, sequela, já tem um déficit, então qualquer infecção viral ele piora muito do que uma outra, comparado com uma outra criança. Então são mães que frequentam bastante, são mães que precisam acompanhar de perto, são mães que se dedicam bastante, né. E parece que vocês aqui têm essa dedicação, né, essa coisa especial também, no sentido desse acolhimento. As mães, né? A gente estava conversando ali fora e eu estava dizendo que eu passei uma experiência bastante dolorosa com a minha filha há poucos dias, que foi ter sido impedida de entrar numa UTI para ver minha filha, que não estava bem, e eu estava conversando com vocês e é terrível isso, né? Quer dizer, uma mãe vê um filho precisando ali, né, de apoio, de ajuda e não poder estar com seu filho, principalmente quando é uma criança muito pequena. Mas a criança é garantida por lei, né? O menor, né, precisa da mãe ali ou de um parente. Acho que qualquer um nesse estado, porque você não sabe a que momento ali você pode perder uma pessoa. Com certeza. Você quer estar ali com ele, né? E fora o paciente também precisa, né, do carinho, precisa. Não sei se nesse momento todos nós nos tornamos crianças a partir do momento que estamos com as nossas funções, de certa maneira, muito comprometidas, né? Porque quem está numa UTI é porque precisa justamente de um atendimento especial. Né? Quer dizer, até que ponto todos nós, nesse estado fisiológico, nesse estado físico e psicológico também, estamos tão comprometidos que nos tornamos como crianças, muito frágeis. Né? E é isso que eu questiono, até que ponto essa abordagem, esse tipo, né, de atendimento que se dá ao paciente que está nessa fragilidade, na realidade, deva ser um momento em que a pessoa fica afastada totalmente de tudo que dá identidade a ela, de tudo que a transforma no sujeito que ela é, na unidade que ela é. Né? E cinde o sujeito e, na realidade, ele fica sendo tratado como se fosse a própria doença e não como um sujeito. Essa é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, né? Porque está ali, né? Exatamente, pois é. Então, eu queria até ouvir vocês em relação a isso, quer dizer, como é que vocês veem, né, essa participação da mãe no progresso do restabelecimento das crianças.
Qual é a importância disso? O fato como ela falou, o fato da criança, né, ela é respaldada por lei, por ter a mãe. E assim, uma criança é um ser que precisa, né, 100% de um responsável, no caso a mãe, nesses casos. Então, assim, é muito importante a mãe estar presente, assim, tem muitas mães que a gente vê que, assim, a gente entende o lado da mãe também, que não tem estrutura, muitas vezes, para ver o seu filho daquela forma, mas é muito importante a criança estar com a mãe, muitas vezes, assim, em vários sentidos, não só ali naquela unidade de intensivo, que muitas vezes a criança nem está acordada, né, mas, assim, todo o apoio de uma mãe ou do responsável, do pai, para a evolução dessa criança, né? E isso acho que o adulto também, né? Se você tiver uma companhia, certamente é melhor. Sim. Mas a criança, ela depende disso, né? Ela depende da mãe, ela depende. E a gente vê, assim, muitas mães, assim, mostrando uma força, né? Que a gente não espera ver, né? E são as surpresas. Exatamente, né? Assim. Então, assim, de fato, é muito importante essa relação e, assim, e a mãe ser dispensada disso, como foi o seu caso, eu imagino que tenha ter sido muito doloroso, né? Nossa. Mas, assim, a gente tem que buscar também, né? Procurar, né? Estar ali, conversar, para de uma forma isso não aconteça, né? Porque o médico, às vezes, também nem sabe que isso está acontecendo, ou às vezes também lá dentro tinha algum procedimento. Mas é importante que a gente saiba, né? E dê a oportunidade à mãe, assim, com certeza. E até que ponto vocês veem uma possibilidade do pessoal das unidades de terapia intensiva poder ter algum tipo de preparo para o acompanhante? Ou seja, alguém, né, ou um grupo de pessoas que possa preparar esses acompanhantes melhor. Mas você diz no sentido do quê? Os enfermeiros, os técnicos, porque lá... Olha, enfermeiro eu acho um pouco difícil, porque a gente já tem uma mão de obra extremamente desqualificada. Vamos ser realistas. Geralmente, quando a gente tem uma criança muito crítica, né, a gente sempre pede a psicologia e assistente social para estar presente. Então, por isso é que eu falo que a psicologia tem que estar dentro dos hospitais, e aí todo mundo diz, a Elizabeth está delirando, está delirando, está delirando. Mas isso é papel da psicologia. Não, geralmente, até para a gente, quando infelizmente tem que dar uma notícia, né, ruim, a gente também tem o suporte da assistente social e da psicologia junto, para amparar essa família. E às vezes é a primeira entrada daquele pai, que a gente pensa na mãe, mas o pai também tem direito. Nem num primeiro momento de amparo da família, não, mas de preparar essa família para poder lidar com essa situação. Às vezes no primeiro dia de internação, né, a gente passa, por isso também, né, a psicologia e a assistente social, elas conversam, explicam como é que são as normas do CTI, como é que o filho está lá dentro, o que ela vai encontrar antes de entrar. E como ela pode ajudar. Exatamente. E esse feedback também é importante para os profissionais, né, porque é a mãe que ajuda ali, às vezes a dar uma comida, às vezes não quer comer com a enfermagem, então é importante a mãe estar ali, fazer um carinho, quando estiver com dor, já fez medicação, não pode repetir, tá ali acalentando. Então, assim, pra gente como médico, é importante também ter a mãe ali e dar aquela feedback assim de, meu filho, tô vendo que ele tá melhor, doutor. Nada é a mãe, né? Mãe sabe quando o filho tá melhorando, até porque quando a mãe não tá. É o chão da criança. Se você tira o chão dessa criança, como é que faz? Exatamente. Só a mãe é a pessoa que melhor conhece seu filho, né? Então, às vezes... Ele vai falar, doutor, meu filho está estranho nessa hora. E a gente sempre valoriza um pouco mais essa queixa, porque a gente sabe, né, a importância da mãe e do quanto ele conhece seu filho, né? Então, a gente nunca nega e nunca ignora uma queixa de uma mãe, né? Porque com certeza. Ela melhor até que ninguém. Porque essa anamnese toda depende da mãe, porque a criança ainda não tem subsídios de consciência suficiente para dar para vocês a anamnese, né? Quem vai dar é essa mãe. Exatamente. Né? Então, essa mãe é coisa preponderante, a situação aí, né? Sine qua non para esse tratamento dar certo. Com certeza. Né? Para chegar a bons termos. É verdade. Gente, a gente está a uns 5 minutinhos do término da nossa programação e eu vou pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem para o nosso telespectador em termos aí do que vocês gostariam, né, de colocar a respeito desse material, né, que vocês levaram para Amsterdã, do congresso, do que vocês acham que possa ajudar nesse tipo de prevenção ou de tratamento das doenças que vocês abordaram, enfim, o que vocês acharem. Com certeza. No meu caso, né, o estridor é um sintoma, né,
E a mãe, que é a primeira que vai ver esse sintoma, vai ouvir, no caso, esse ruído fino, que a gente fala, é como se fosse o vento, né, tentando passar numa fresta, né? Você vai ver aquele barulho. Então, se a mãe ouvir esse barulho, é importante procurar um médico e o pediatra, ele vai avaliar esse barulho. E assim, apesar de ser uma condição rara, ela acontece. No nosso caso, a gente teve 193 crianças em 10 anos, então 10 a 13 anos. Então, é importante, assim, as mães ficarem cientes, né, que esse barulho pode ocorrer. E também, no caso do meu sintoma, pode muito acontecer por aspiração de corpo estranho. Então, uma mensagem importante que eu gostaria de deixar para as crianças, para as mães das crianças, para não permitir que seus filhos comam alimentos como pipoca, amendoim até os seus 4 anos de idade, porque elas não têm estrutura, não têm os dentes preparados para triturar esses alimentos e há uma fácil aspiração desses elementos. E aí, portanto, é importante você evitar que seu filho até 4 anos de idade coma esses alimentos, porque é uma grande chance dele aspirar e aí gerar todo esse processo muito grave, né? E você tem que submeter seu filho a esse procedimento, que além de dar o diagnóstico, ele também é terapêutico. Nesse caso, vai retirar aquele corpo estranho ali. Mas é uma situação muito grave que a criança pode vir a falecer, né? Então, assim, acho que a principal, né, olho mensagem... vivo nos pequenininhos. Com certeza. Isso, exatamente. Brinquedos pequenos, não é à toa que tem aquelas idades, você seguir a risco a idade. Tem muita moeda, essas coisas. Está de olho nas crianças. A criança é uma coisa que você tem que estar sempre de olho, né? Mas nesse caso, muitas mães não sabem disso. Dão pipoca, dão amendoim para a criança. Acho que essa é a mensagem mais importante, assim. Caroço de uva, qualquer feijão. Coisa. Exatamente. O feijão ele é mais mole, você dá. Mas o amendoim por ser duro, a pipoca que você come feijão cru que eu falo. Ah, não, feijão assim. Cru, com certeza. Eu acho isso. Bom, então vamos agora para a Natália. Natália, qual vai ser a sua mensagem aí para a gente fechar? Eu digo para os pediatras, né, por ser um diagnóstico raro e grave, né, ficar atento àquela criança que depois de uma infecção respiratória não melhora, mantém os sintomas, como eu falei, de dispneia, sibilo, tosse, né, a mãe continua falando que a criança está cansada, então, principalmente depois de 4 semanas de infecção viral, pensar sempre na bronquiolite obliterante, porque tem esse curso fatal e quanto mais cedo detectar, menos sequelas, né, então, e um prognóstico de vida melhor para aquela criança. Então, deixa um alerta para os pediatras, lembrar dessa patologia, e a bronquiolite viral é uma coisa muito comum, principalmente de maio a agosto, então tem uma doença que tem que ficar na cabeça mesmo dos pediatras, né? Uma criança pode ter de 4... Então, é uma doença que acomete mesmo mais as crianças no frio. É porque a bronquiolite é sazonal, né, que a gente chama, é de maio a agosto principalmente, né, que você tem maior incidência. Então, tem que ficar de olho principalmente nesse período e lembrar da bronquiolite obliterante, né? Porque aqui o nosso clima não é nem tão, vamos dizer assim, favorável ao desenvolvimento, mas vocês têm, pelo bastante. Que vocês estão falando, tem bastante. Né? Então, gente, olho vivo. Tinha um desenho animado que falava como é que é olho vivo e farofinho. Não é da época de vocês, acho que não. São crianças, mas é da minha época. Agora eu me lembrei, gente, olho vivo e farofinho, né? Que criança é fogo. Olho nelas. Então, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço. Tá? É um prazer muito grande a gente receber os alunos da professora Selma, que nos é sempre muito carinhosa, muito atenciosa. Eu agradeço imensamente, tá? E deixo para você que nos assistiu meu beijo e até o próximo programa. E fecho com essas duas moçoilas maravilhosas.